A mente subconsciente. A mente é uma força magnética que atrai aquilo que é determinado com seriedade. Podemos distinguir diferentes aspectos da mente. A parte utilizada no dia a dia é chamada de mente objetiva, enquanto aquela que alimenta o pensamento profundo é a mente subjetiva. Descobrimos que somos capazes de agir de forma independente. Nosso planeta está envolto em correntes magnéticas etéricas visíveis, que servem como meio de transmissão de energia, comprovado pelo funcionamento das redes sem fio. O éter é visto como um recurso divino para sustentar a vida e melhorar a qualidade de vida humana. Por meio de inteligência e concentração, a mente pode conectar-se com essas correntes etéricas ou forças espirituais presentes no ambiente. Essas forças obedecem à lei da demanda e da oferta. Para compreender o poder da mente, é essencial reconhecer nossa identidade com os poderes divinos por meio do espírito interior e cultivar a fé. Cada pensamento possui força, conectando-se às vibrações do éter e atraindo resultados de acordo com sua qualidade. A concentração em ideais reitera o poder inerente aguardando reconhecimento, onde a fé controla essas forças ou o infinito poder manifestado na humanidade e nos planos espirituais. Essa compreensão estabelecerá respostas de acordo com a intensidade e a vontade do buscador. Essas correntes etéricas permeiam o espaço, toda a vida e substância, circulando e influenciando constantemente. A mente subconsciente recebe vibrações e impressões da Terra, respondendo à direção do pensamento e à vontade inteligentemente dirigida. Jesus ensinou sobre essas forças espirituais e autorizou seu uso. A luz da mente pode comandar um campo contínuo de inteligência e atividade. Os poderes da mente subconsciente ou alma consciente estão sendo mais amplamente compreendidos agora. Sua fonte é divina, pois não pode ser explicada de outra maneira. Através dela, o poder divino é comunicado, permitindo que as faculdades da mente avancem na compreensão dos modos de energia determinados pela natureza e pela vontade. Deus criou o homem à sua imagem, e o Espírito foi soprado no homem por Deus, conferindo-lhe domínio sobre as coisas. Portanto, temos autoridade divina para comandar, controlar e estudar as leis e demonstrar os poderes das atividades subconscientes. Resultados práticos são exigidos agora, e seus princípios se aplicam a todas as áreas para a melhoria da vida. Esses resultados práticos surgem dos poderes divinamente criados que nosso intelecto permite cada vez mais que manifestemos em benefício e melhoria da vida de muitos. O cerne de todas as religiões é o mesmo: considerar a humanidade como um reflexo de Deus ou participante dos atributos divinos, criado à imagem de Deus. O conhecimento e a compreensão do subconsciente aproximam Deus da humanidade. A mente subconsciente permite que manifestemos os poderes concedidos por Deus. Cada mente receptiva impulsiona o progresso ao direcionar pensamentos, ampliando e proclamando o avanço. A luz iluminada provém das esferas divinas da inteligência superior. Ordens divinas de seres protegem, guiam e vigiam a humanidade, revelando os mistérios de Deus e espalhando seu conhecimento por meio da comunhão de pensamentos. O pensamento concentrado atrai a ajuda desses seres, transmitindo sabedoria e compreensão através da oração e da reivindicação dos nossos poderes divinos. O éter elétrico é um meio de transmissão de energia, controlado e utilizado pelos indivíduos. A mente objetiva planeja, enquanto a mente subjetiva transforma esses planos em ação. Por meio desses passos ascendentes, avançamos ao longo do caminho da mente, demonstrando nossas ideias, imagens mentais e planos. A investigação revela novos conhecimentos e expressões mais sutis de inteligência. A mente responde com ações correspondentes à vontade e ao pensamento direcionados. O sentimento profundo desperta emoções e influencia a mente de maneiras poderosas. A mente subconsciente é uma fonte de energia. À medida que avançamos no conhecimento e compreensão, percebemos elementos mais sutis dessas energias, aguçando nossas percepções. Energias latentes despertadas podem influenciar a saúde e promover condições materiais, tornando-se os principais catalisadores para transformar nossas aspirações em realidade. Antigos escritores ensinaram que a mente pode moldar a substância etérea, incluindo a eletricidade, capacitando o homem com um poder imenso e realizando o aparentemente impossível.
Essa questão transcende a análise, pois a quantidade desconhecida é o logos ou palavra. Nossos pensamentos se manifestam se nossas ideias e planos forem retratados com sabedoria no pensamento e receberem atenção. Devemos buscar efeitos práticos, pois temos autoridade bíblica para afirmar que as supremas inteligências, agindo sob Deus, respondem à nossa demanda. O Espírito Santo ou alma foi soprado em nós por Deus quando nos tornamos seres vivos. Ao longo do caminho, a luz brilha. Quanto mais intenso o pensamento, maior é o poder de sua vibração para atrair persistentemente o que buscamos. Somos centros ativos do elemento magnético, usando o pensamento concentrado para manifestar a lei da atração. Para receber sua ajuda, devemos estar constantemente conscientes de sua realidade. As oportunidades surgirão como se fossem ordenadas, e veremos as condições desejadas se formando ao nosso redor. A região subconsciente parece representar o centro de fornecimento, enquanto o consciente representa o centro de demanda do universo. Devemos cultivar uma imagem mental de nossos ideais e mantê-los constantemente em pensamento até que se manifestem na realidade. A mente subconsciente transmite energia e os indivíduos podem usar essa força vibrante. Existe uma contraparte no invisível que corresponde aos ideais e pode ser transformada em realidades no mundo visível. A mente precisa estar preparada para esperar e receber impressões. Uma hierarquia de ordens divinas de seres comunica a inteligência através do pensamento comunhão dos santos. Por meio de sua ministração, bênçãos abundantes descem, estabelecendo um elo ordenado entre o visto e o invisível. A meditação antes da concentração pode centrar a mente na natureza e direção do pensamento. O pensamento harmonioso deve prevalecer e presidir, enquanto todas as condições contrárias devem ser banidas e evitadas. A alegria é um elemento construtivo que espera reconhecimento. Qualquer pensamento enviado retorna com a mesma qualidade em resultado e atrai força na proporção das vibrações projetadas. O éter governa a vida orgânica e transmite e recebe impressões sensoriais, sendo direcionado pela consciência. Os antigos filósofos, assim como os cientistas modernos, sabiam que o éter é a fonte de toda a energia e da natureza da eletricidade. Sob a direção da vontade, que também é composta de aspectos sutis e variados, ele pode ser direcionado para resultados maravilhosos. O éter parece fornecer a força através da qual o espiritual se manifesta no material. A ciência agora demonstrou que as radiações etéricas acompanham o exercício das mais altas faculdades da alma, permeando completamente todos os elementos deste universo e sendo o agente na produção de todos os fenômenos. Esta força etérica dá energia e poder para agir, difundindo-se por todo o universo e atuando sobre o corpo e até mesmo no sistema nervoso. Acredita-se que seja o espírito ou respiração soprado em nós pelo próprio Deus quando nos tornamos almas viventes. No corpo humano, ele manifesta propriedades análogas às de um ímã, com uma troca contínua de forças entre o organismo vivo e seu entorno etérico. Através da atividade deste sutil elemento fluídico, concepções intelectuais são transmitidas, dirigindo a vida através da radiação desta força. A mente subconsciente percorre o corpo e até penetra no sistema nervoso. Acredito que seja o espírito ou respiração soprado em nós pelo próprio Deus quando nos tornamos almas viventes. No corpo humano, ele manifesta propriedades análogas às de um ímã, com uma troca contínua de forças entre o organismo vivo e seu entorno etérico. Através da atividade deste sutil elemento fluídico, concepções intelectuais são transmitidas, dirigindo a vida através da radiação desta força. Agrupamentos étericos peculiares a cada organismo vivo têm influência sobre as vibrações do éter invisível. Assim, explicando o processo de efeitos e atividades vibratórias e seu método de ação independente da mente consciente, através dos poderes de autorrealização do subconsciente. Um plano divino para guiar os assuntos da vida. Sabemos que a mente subconsciente ou espiritual tem poderes de ação independentes da mente consciente. As forças subconscientes ou espirituais transmitem conhecimento e sabedoria para orientar o buscador sério. Essa razão superior, essa consciência de autorrealização, é Deus em nós mesmos um guia nos assuntos da vida.
A felicidade e as coisas bonitas deste mundo são destinadas ao uso, e todos os métodos corretos devem ser estudados e adotados para atraí-las. O pensamento cria ideias direcionando as faculdades da mente à vontade. O éter vibratório transmite o pensamento, interpenetra o plano ou esfera correspondente à ideia enviada, e percepções respondentes são comunicadas. Esse parece ser o método do processo mental. Instruções específicas são dadas à mente subjetiva que, na contemplação consciente, realiza um pensamento profundo, trazendo a informação à mente objetiva ou aquela parte da mente em geral usa esses poderes subjetivos o médium divino através do qual ideias podem ser recebidas. A energia celestial da mente atrai poder através do qual conquistamos. Ressuscitado para a atividade pela autossugestão, que é uma afirmação mental em sintonia com o subconsciente e transmite instruções e pedidos, o subconsciente gera e comunica respostas. Sentimentos intensos despertam faculdades latentes. O conhecimento das leis que regem os poderes subjetivos pode controlar eventos. Persistência na busca por oportunidades cria tais oportunidades. O infinito se comunica com o finito através do espírito ou alma, manifestando-se na humanidade como a região subconsciente da mente. Dons espirituais são dados a cada homem individualmente conforme ele desejar. Ocupar a mente com ideais elevados atrai percepções de reinos superiores, o princípio divino se realizando na imaginação mental. A fé confere poder. O Espírito Santo é um amuleto sempre ao nosso redor, a recompensa se manifesta. A alma ou subconsciente é Deus em nós mesmos. A saúde e a força do corpo e da mente podem ser aumentadas mantendo em mente este pensamento: as coisas são tão reais quanto você as faz. A função da mente é guiar a vontade. Suas leis podem ser dominadas para guiar a vida diária. A contemplação produz uma radiação de energia para a consciência. Pedir ou exigir, reivindicando pelo direito da autoridade divina através das promessas, é receber força e sabedoria. Possibilidades e milagres são a mesma coisa, um meio de demonstrar poder. Cultivar a calma e o pensamento tranquilo conserva energia. As grandes religiões mundiais mostram uma identidade essencial. Os santos tornam real o mundo invisível. Força, poder, e manifestações divinas estão ao alcance daqueles que se sintonizam com os poderes do subconsciente. O poder, tão poderoso quanto a eletricidade, reside na vontade individual. Conforme avançamos pelo caminho do autoconhecimento, mais a mente serena serve à vontade corretamente direcionada. Os recursos e as profundezas do subconsciente são insondáveis e ilimitados. Ele é o domínio do livre-arbítrio e deve ser controlado pela razão. O conhecimento das leis que o governam é essencial. A persistência na autossugestão, a reiteração da fé e o reconhecimento de seus poderes e autocontrole são necessários para controlar e comandar seus serviços. Com percepções adicionais, radiações superiores são apresentadas e discernidas. O conhecimento segue a demanda, ou seja, reivindicando o cumprimento das promessas de que, se pedirmos e procurarmos, receberemos e encontraremos, estabelecendo assim o poder do pensamento e da vontade. A mente objetiva observa e raciocinar sobre planos e ideais, e então, por meio de sugestões ao subjetivo, recebe intuições e respostas de pensamento iluminador. O subconsciente comunica-se com poderes invisíveis. Através da concentração e da reiteração da fé, pode-se realizar um poder contínuo. A autossugestão é o grande milagre psicológico. A sugestão inspiradora abençoa aquele que dá, assim como aquele que recebe. A consciência infinita deve governar cada ação da vida. Concentre-se em sua provisão. A consciência infinita, um dos muitos aspectos ou reflexos do infinito, se manifesta na humanidade como a mente subconsciente ou alma, no espírito ou santo, manifestando-se de forma mais sutil ou espiritual e manifestando-se no éter que permeia todas as coisas. Como o transmissor de energia onipresente, possibilitando as faculdades da mente através de sua agência para externalizar ideias e determinar certezas. Tendo em mente que temos esses poderes com sabedoria para direcioná-los, e reivindicando o onipotente dentro do cumprimento das promessas, receberemos aquilo que pedimos e encontraremos aquilo que procuramos. Aos fiéis os sinais serão manifestos.
Com a luz reveladora virá a realização do poder, o holofote dos raios divinos iluminando o grande e sagrado Espírito dentro de nós, que vem das moradas eternas no esplendor meridiano e conquista pela sua força inata. As criações são apenas transformações. Vontade e pensamento são forças vivas. Somos dotados de faculdades aperfeiçoadas pelo uso. Sinta o infinito dentro de nós e reconheça seu poder. O Espírito desenvolve nossa essência e a mistura com o mundo espiritual. Nossas ações são realizadas em nosso pensamento antes de serem reproduzidas fora de nós. Deus se revela infalivelmente ao buscador pensativo. O que lhe digo é a verdade. A palavra foi distribuída sobre a terra. Você terá seu poder, você terá permissão para usá-lo como usaria qualquer coisa. Honoré de Balzac. Criações e transformações. A ação da mente objetiva e subjetiva transforma o pensamento em poder criativo. A vontade, através da natureza e direção do pensamento, pode determinar resultados. A alma, o espírito ou a mente subjetiva é o eu interior, ou ego, identificado com o infinito. O espírito opera através da bateria da mente. O subconsciente pode agir com a maior vantagem se treinado, instruído, controlado e comandado. O espírito emanando de Deus auto-manifestado pode controlar resultados materiais. A sabedoria é obtida pela oração e demanda, ou seja, reivindicando o cumprimento das promessas de que se pedirmos e procurarmos, receberemos e encontraremos, estabelecendo assim o poder do pensamento e da vontade, uma via para a transmissão de inteligência e mensagens de planos superiores. Ideias são transmitidas através dos poderes de pensamento direcionados ao objeto buscado. A atenção da mente objetiva centrada no ideal, coloca a mente subconsciente para trabalhar. Deus criou o homem à sua própria imagem e através dessa mente espiritual ou subconsciente autorrealizadora, a humanidade é dotada de poder para transformar o poder do pensamento em poder criativo. A civilização é pensamento aplicado. O homem adapta todas as coisas às suas necessidades. O exercício constante da vontade cria ideias e a iluminação vem para o pensador que age. A força de vontade ou energia encontra expressão na ação. O poder etérico, magnético e elétrico com energia, ilumina a compreensão através do pensamento vigoroso, evoluindo o poder criativo. Uma investigação é projetada, a resposta em pensamento para uma realização se segue, o que evolui outros modos de realização. A função da mente é guiar a vontade. Um milagre é a manifestação de uma força superior através do indivíduo. Temos autoridade bíblica para afirmar que as possibilidades são ilimitadas. A meditação é uma escada de Jacó sobre a qual os anjos do Deus dentro de nós podem manifestar entre a terra e o céu. A força psíquica é elétrica. O subjetivo, através do pensamento e da vontade elétricos, manifesta efeitos. Um novo espírito foi infundido no conhecimento acumulado das gerações anteriores. O reconhecimento desses princípios de orientação é importante na vida prática. Afirmar saúde, felicidade, harmonia e prosperidade atrai elementos correspondentes que transmitem vibrações de força e poder. A sugestão é um agente de energia espiritual. Lance seus pensamentos e o eu superior assume o controle para alcançar realidades. A razão deve governar tudo. Planos superiores de pensamento estão sujeitos a leis que governam a inteligência respondendo ao intelecto. As criações são transformações do pensamento em ação. A força em movimento é poder e transfere energia, e é ação. A força em repouso sustenta, e é repouso. Após a autossugestão ou sugestões ou afirmações para si mesmo de que o desejado é possível, que a mente subjetiva tem poderes de realização e será passível de controle por sugestão, aumentado pela fé e crença, deixe a mente subjetiva se expressar, se instruída e confiada, ela foi encontrada para responder fielmente à confiança depositada nela. Sucesso, uma palavra desconhecida há um século, agora é um governante soberano em todas as vidas. Disse que um dos poetas mais talentosos da Inglaterra. Os escritores inicialmente não mostravam uma originalidade marcante, mas ao afirmar que seus pensamentos lhe eram transmitidos por poderes superiores, imprensando imagens de iluminação e inspiração em seus pensamentos, ela se tornou capaz de sustentar indefinidamente poderes criativos. O espírito conduz a todas as coisas boas.
Afirme paz e abundância, o suprimento virá. A força da mente direciona o pensamento para a ação. A reiteração cria a realidade. Declare continuamente pelo aumento de poder e energia, e respostas de força virão. Tudo o que a vida precisa é possível querer. A força de vontade pode ser disciplinada até certo ponto. A força de vontade tem uma relação com a vitalidade. A energia é uma força vivificante e transformadora. A vontade foi afirmada como um fluido absorvido da substância etérea circundante e transformado em energia. Os anjos são guardiões nomeados e mensageiros da humanidade. O homem pode realizar seus poderes mais elevados através do espírito. Esta substância etérea é uma força mais sutil que a eletricidade, embora de sua natureza. Esta poderosa agência de poder pode renovar as forças vitais sob o domínio da vontade instruída, educada e cultivada. O conhecimento e a compreensão desses poderes e forças abrem novas perspectivas de ação. Tudo é Deus e somos de Deus. Através da iluminação do Espírito, verdades mais elevadas podem ser aprendidas através da revelação interior de fontes divinas, obtidas por meio de concentração e oração. A verdadeira luz será revelada. O poder da eletricidade emana da alma. O espírito, alma ou subconsciente em aspectos variados e formas múltiplas comunica e obriga todas as coisas a servir à humanidade e é uma manifestação. A celebração da presença do infinito, para guardar, guiar e responder às nossas súplicas e confiança. A eletricidade, em suas formas continuamente realizadoras e determinantes, é uma das manifestações mais poderosas de Deus, suas maravilhosas revelações apenas no início. O poder da eletricidade reside na alma e emana dela. Ao longo do caminho brilha a luz à medida que a luz ilumina, avançamos proclamando progresso e novas percepções de conhecimento e compreensão. O Espírito se comunica com todas as coisas e informa e obriga todas as coisas a servir à humanidade através do poder do pensamento e da vontade. A fé vivifica o Espírito. As sugestões automáticas dadas à mente subjetiva estimulam-na à ação, transmitindo-lhe instruções inteligentes. Uma vez reconhecido isso, sua inteligência e recursos podem ser comandados. Para obter sua ajuda, seus poderes devem ser realizados. À medida que a luz ilumina, avançamos no caminho. O poder é transmitido, o conhecimento é obtido. O objeto é determinado e mantido constantemente em vista. A mente será o gerador, a vontade a energia e o espírito a corrente, produzindo e manifestando efeitos, transformando e criando resultados. Concentrando-se nessas realidades com uma mente ansiosa e atenta, o espírito responderá. A autoconfiança evolui energia para realizar. A entidade subjetiva é uma força poderosa. A fé é essencial para controlar os resultados. A filosofia meditativa é uma vestimenta da raça humana. A autoconfiança consciente estimula o esforço determinado. Somos centros ativos para os elementos magnéticos etéricos, conectando o pensamento com correntes invisíveis e limitadas, atraindo pelo poder de nossa vontade o que buscamos persistentemente. Um objetivo para aperfeiçoar a inteligência humana. A mente pode dominar todas as coisas. Verdades espirituais podem ser discernidas. Milagres são intervenções diretas do poder de Deus nos assuntos de um indivíduo por meio da oração e insistência. As circunstâncias são maleáveis ao poder espiritual. O poder da mente etérea atrai tudo que cinge o bem. A mente durante o sono pode atrair poder e conhecimento. Mensageiros divinos imprimem sabedoria e inteligência. Nossos pensamentos se comunicam com os seres que povoam a imensidão, ampliando a mente e iluminando o intelecto. Ao exercitar as faculdades da mente e da vontade, mais poder é colocado em ação. O espírito na meditação pode se comunicar com ajudantes e assim despertar forças e poderes adormecidos. A mente subjetiva pode ser usada para aumentar a saúde e a força do corpo e da mente, conectando o pensamento com os poderes espirituais superiores. A intuição prova a presença e o poder da mente subjetiva para manifestar os poderes divinos da vontade. Energias latentes, faculdades não desenvolvidas, podem ser despertadas para estabelecer a comunhão do pensamento com a inteligência interior inerente à alma, que assim pode realizar maravilhas à causa invisível do efeito visível. A contemplação produz uma radiação de energia divina para a consciência.
Chamar ou demandar por força e sabedoria para direcioná-la é atraí-la. A força espiritual é absorvida. Possibilidades e milagres são iguais, e um meio para demonstrar poder. Cultive o repouso e o pensamento calmo. As grandes religiões do mundo mostram uma identidade de essência. Os santos tornam real o mundo invisível. Uma força tão poderosa quanto a eletricidade reside na vontade individual. A vida é um processo educativo. À medida que avançamos pelo caminho da alma, ou autoconhecimento, mais a mente serena pode comandar o poder para servir a vontade devidamente direcionada. A mente subjetiva é um guia, confie nela, acredite nela e agradeça a ela. É uma presença viva sempre ao nosso lado e ao nosso comando, dada desde o início para fazer o nosso trabalho. Suas leis podem ser dominadas para orientar a vida diária. Não podemos compreender as profundezas nem medir os recursos do subconsciente, ele tem meios para obter informações não compartilhadas pela mente objetiva. Seus poderes podem ser treinados e direcionados para canais de grande importância e serviço para cada indivíduo. A mente objetiva responderá mais fielmente com o sucesso sucessivo, após muito treinamento com poder e celeridade. Ela executará com fidelidade o trabalho confiado a ela. Dele confiança objetiva, ela se mostrará útil se estimulada pela autossugestão e esforço fiel. Seus poderes criativos estão além de nossa capacidade de medir ou mesmo limitar. Seus poderes, atividade e resultados criativos serão aumentados pelo exercício, fé e crença. Faça a mente subjetiva acreditar que pode fazer algo e você descobrirá que os resultados serão realmente notáveis. A mente subjetiva eleva a informação até o limiar da consciência objetiva para qualquer informação que deseje transmitir. As duas mentes ou as duas partes de uma mente, a material ou objetiva, a mente em uso diário, e a espiritual ou subjetiva ou subconsciente, que faz o pensamento profundo, se interpenetram. Quando instrução ou sugestão é dada, a mente objetiva ou material está no comando. Então, a mente subconsciente ou espiritual ou subjetiva assume a liderança, obtém a alma das coisas. Vibrações de verdade são transmitidas de serafins para querubins, através de poderes celestiais, arcanjos e anjos e depois para pensadores altamente iluminados no mundo e em inúmeras formas para a humanidade. O pensamento é um modo de movimento difundido através de vibrações do éter magnético, apresentando ideias para o intelecto e entendimento de várias maneiras, para encorajar e iluminar o mundo da mente. Uma das formas de Deus falar com a humanidade é através de seus mensageiros que, em certo grau, transmitem seu poder para mentes receptivas. O mundo invisível das ideias tem um correspondente aos ideais, que podem ser transformados em criações no mundo visível para servir a mente calma e equilibrada. A mente deve estar preparada para esperar e receber impressões, e todos os bons pensamentos devem ser considerados. Uma hierarquia organizada de ordens divinas de seres se comunica com a humanidade através do pensamento e transmite a luz divina à humanidade, constituindo assim o vínculo de união entre o visível e o invisível. Os primeiros pais da Igreja, os videntes, filósofos e místicos, expondo e explicando a Bíblia, prepararam o mundo para esse conhecimento. Quando as impressões são recebidas, elas vêm de fontes superiores, dos designados por Deus desde o início para instruir o mundo e comunicar através dos poderes da mente, conhecimento e sabedoria e compreensão a serem transformados em poder criativo. O éter elétrico transmite força à humanidade, vibrante de energia. O indivíduo controla e usa essa força, atraindo e reunindo poder, descobrindo a alma das coisas. Dominar as leis que regem esses poderes leva a níveis mais elevados. A sabedoria e o conhecimento de que as criações são apenas transformações. A iluminação é a mente elevada a esferas transcendentalmente inteligentes, o local de permanência das ideias e a fonte de todo o pensamento transmitido pelo pensamento. Esta sabedoria foi transmitida à medida que o mundo foi preparado para recebê-la. Todo conhecimento útil deve ser estudado para ser aplicado de forma prática para melhorar as condições individuais e mundiais. Os poderes e privilégios da mente são forças para direcionar resultados ativos e práticos para efetivar todas as coisas possíveis através da autoconfiança e do conhecimento transformado em poder de realização.
Esses planos superiores existem responsivos à ação do pensamento consciente projetado, transformado pelo poder da alma dado por Deus em criações. O novo pensamento é um pensamento antigo adaptado a métodos modernos. O avanço do mundo é promovido pela realização consciente de que as criações são apenas transformações. Palavra mágica. O ser humano pode compreender o infinito, não apenas na religião, mas em todas as coisas, como um poder muito real que se manteve desde o início do mundo. Max Miller. Aprenda como tornar sua vida valiosa. As histórias das Mil e Uma Noites eram apenas símbolos dos elementos que o homem poderia controlar se esfregasse o lampião de sua inteligência com destreza suficiente. Cada conto de fadas tem um significado, cada lenda uma lição. Marie Corelli. Possibilidades e milagres significam a mesma coisa. Ao reconhecer sua relação com o poder supremo, você perceberá que tem o direito de demandar o máximo possível desse poder supremo ou divino para se expressar através de você. Quando você deseja ou demanda algo, está orando por aquela coisa, ou em outras palavras, está colocando em ação a força que atrai essa coisa para você. À medida que seu poder aumenta para trazer resultados, você se torna continuamente um ser mais novo através da ação e do funcionamento do pensamento e da mente. O infinito está sempre enviando pensamentos para este planeta que o transformam e as pessoas nele em seres mais novos e mais felizes. Eles são os comandos do infinito dizendo a nós: você deve conhecer mais de mim. Nós, através dessa demanda, teremos mais e mais da mente suprema manifestada em nós. Prentíssimo Ford. A palavra mágica. Palavra falada para abrir a porta do sucesso. Os seres humanos são motores elétricos. A mente é uma força elétrica, mágica, magnética. A vontade é uma força impulsora e o espírito uma corrente elétrica que conecta a humanidade com o poder divino. O poder espiritual divino se manifesta na humanidade como a mente subjetiva espiritual ou elétrica e pode ser convocado, instruído e comandado para fazer a vontade do indivíduo. Mente, vontade e espírito geram uma corrente elétrica, o poder motor da energia espiritual e da atividade. Pelo direito divinamente concedido de domínio e livre-arbítrio, a humanidade tem o poder e o direito de comandar essa parte espiritual e contemplativa da mente, que faz o pensamento profundo. Esta é uma era de poder mental aplicado. A realização de resultados práticos é exigida. Determinar um feito é quase realizá-lo. A mente consciente controla as forças elétricas. O espírito é o potencial, corrente contínua que converte essa energia elétrica em energia mecânica. A eletricidade, um movimento do éter, convocado, controlado e comandado, serve à humanidade, o pensamento precede o esforço. As forças elétricas residentes podem assumir atributos de inteligência emanados dos reinos divinos, atraindo agências invisíveis que, sob Deus, assistem à humanidade e concedem sabedoria e poder em resposta a uma demanda insistente. Convocar, comandar e usar essas forças inteligentemente é um abre-te sésamo. A palavra falada para abrir a porta do sucesso. O espírito residente elétrico conecta o pensamento a esses amigos invisíveis, refletindo percepções e poder vital. Descobrir e dominar as leis da atração que regem esses reinos inspira o poder de originar e criar. Esses privilégios elétricos mágicos pretendem ser um abre-te sésamo, levando a um suprimento para toda demanda. O mundo da mente, quando consciente de seus poderes, é iluminado através do espírito elétrico refletor, o meio de união entre o princípio manifesto onipotente, onipresente, e a humanidade. Por qualquer nação, indivíduo ou sob qualquer forma adorada para o bem, o Deus Supremo Infinito é o mesmo espírito animador, informando, todo abrangente, governando todas as coisas. A mente avança para planos mais elevados de consciência, conforme o pensamento direcionado ascende em compreensão e continua desdobrando reinos ainda mais elevados do conhecimento. Existem maravilhosas ordens de inteligências e regiões de ideias. Seres celestiais serafins, querubins, arcanjos, anjos, espíritos ministradores e ajudantes estendendo-se a todo serviço prestado,
e de todas as maneiras em que a humanidade avança, progride e se beneficia hierarcas de ordens divinas que transmitem a luz divina e guardam, guiam e assistem a humanidade. Abre-te Sésamo, e meio de manifestação para todas as nações e indivíduos. A mente espiritual ou subjetiva é um meio de comunicação com essas ordens divinas de poderes celestiais. As ideias são existências invisíveis de realidades externas. A ação da mente impulsiona o movimento e manifesta uma fé e a crença, uma luz para guiar o caminho e o caminho de toda a verdade, poder e sucesso. Abre-te Sésamo, para todos. Aladim implorou proteção divina e agradeceu a Deus pela libertação e disse: não há poder ou força senão no grande e altíssimo Deus. Todos os países têm sua crença em folclore, fadas e seres sobrenaturais. A Bíblia narra ministrações sobrenaturais e angelicais. Os primeiros pais da Igreja defendiam a intercessão dos hierarcas de ordens superiores de seres que transmitem a luz divina aos fiéis e atuam como intermediários entre Deus e a humanidade. Sabemos que o universo é governado por um princípio divino. Esses seres divinos são um elo de união. Abre-te Sésamo, entre o infinito e o finito, manifestando a iminência e acessibilidade de Deus. O homem pode apreender o infinito, não apenas na religião, mas em tudo, um poder muito real que se mantém desde o início do mundo. Max Miller. Aprenda como tornar sua vida valiosa. As histórias das 1001 Noites eram apenas símbolos dos elementos que o homem poderia controlar se ao menos esfregasse a lâmpada da sua inteligência com a inteligência necessária. Cada conto de fadas tem um significado, cada lenda uma lição. Marie E. Corelli. Possibilidades e milagres significam a mesma coisa. À medida que você reconhece seu relacionamento com o Poder Supremo, você saberá que é seu direito de exigir que o máximo possível deste Poder Supremo ou Divino seja expresso através de você. Quando você deseja ou exige alguma coisa, você ora por essa coisa ou, em outras palavras, você coloca em ação a força que atrai aquela coisa para você. À medida que seu poder aumenta para trazer resultados, você se torna continuamente um ser mais novo através da ação e do trabalho do pensamento e da mente. O infinito está sempre enviando pensamentos a este planeta que o transformam e as pessoas nele em seres mais novos e mais felizes. São os comandos do infinito que nos dizem: você deve saber mais de mim. Através dessa exigência, teremos cada vez mais da mente suprema manifestada em nós. PR íntimo Forde. A palavra proferida para abrir a porta do sucesso. Os seres humanos são motores elétricos. A mente é uma força elétrica, mágica e magnética. A vontade é um poder motriz e o espírito uma corrente elétrica que conecta a humanidade com o poder divino. O poder espiritual divino se manifesta na humanidade como a mente subjetiva espiritual ou elétrica e pode ser convocado, instruído e ordenado a cumprir suas ordens. Mente, vontade e espírito geram corrente elétrica, o poder motor da energia e atividade espiritual. Pelo direito de domínio e livre-arbítrio concedido por Deus, a humanidade está capacitada e autorizada a comandar esta parte espiritual e contemplativa da mente que faz o pensamento profundo. Esta é uma era de poder mental aplicado. Exige-se a obtenção de resultados práticos. Determinar a realização é quase a própria realização. A mente consciente controla as forças elétricas. O espírito é o potencial, a corrente contínua que converte essa energia elétrica em energia mecânica. A eletricidade, um movimento do éter, convocado, controlado e comandado, serve à humanidade. O pensamento precede o esforço. As forças elétricas residentes podem assumir atributos de inteligência que emana dos reinos divinos, atraindo agentes invisíveis que, sob a direção de Deus, atendem à humanidade e transmitem sabedoria e poder em resposta à demanda insistente. Convocar, comandar e usar essas forças de maneira inteligente é um sésamo aberto. A palavra mágica. Palavra falada para abrir a porta do sucesso. Os seres humanos são motores elétricos. A mente é uma força elétrica, mágica, magnética. A vontade é uma força impulsora e o espírito uma corrente elétrica que conecta a humanidade com o poder divino. O poder espiritual divino se manifesta na humanidade como a mente subjetiva espiritual ou elétrica e pode ser convocado, instruído e comandado para fazer a vontade do indivíduo.
Mente, vontade e espírito geram uma corrente elétrica, o poder motor da energia espiritual e da atividade. Pelo direito divinamente concedido de domínio e livre-arbítrio, a humanidade tem o poder e o direito de comandar essa parte espiritual e contemplativa da mente, que faz o pensamento profundo. Esta é uma era de poder mental aplicado. A realização de resultados práticos é exigida. Determinar um feito é quase realizá-lo. A mente consciente controla as forças elétricas. O espírito é o potencial, corrente contínua que converte essa energia elétrica em energia mecânica. A eletricidade, um movimento do éter, convocado, controlado e comandado, serve à humanidade. O pensamento precede o esforço. As forças elétricas residentes podem assumir atributos de inteligência emanados dos reinos divinos, atraindo agências invisíveis que, sob Deus, assistem à humanidade e concedem sabedoria e poder em resposta a uma demanda insistente. Convocar, comandar e usar essas forças inteligentemente é abre-te sésamo. Palavra falada para destrancar a porta do sucesso. O espírito residente elétrico conecta o pensamento com esses amigos invisíveis refletindo percepções e poder vital. Descobrir e dominar as leis de atração que governam esses reinos inspira o poder de originar e criar. Esses privilégios mágicos elétricos pretendem ser um sésamo aberto que leva ao fornecimento para cada demanda. O mundo da mente, quando consciente de seus poderes, é iluminado através do espírito elétrico refletor, o meio de união entre o princípio onipotente, onipresente e manifesto e a humanidade. Seja qual for a nação, o indivíduo ou sob qualquer forma adorado para o bem, o Deus infinito e supremo é o mesmo espírito que anima, informa e envolve tudo, governando todas as coisas. A mente avança para planos mais elevados de consciência, à medida que o pensamento direcionado ascende em compreensão e desdobra continuamente reinos de conhecimento ainda mais elevados. Existem maravilhosas ordens de inteligências e regiões de ideias. Seres celestiais, serafins, querubins, arcanjos, anjos, espíritos ministradores e ajudantes que se estendem a todos os serviços prestados e em todas as formas pelas quais a humanidade avança, progride e é beneficiada, hierarcas das ordens divinas que transmitem a luz divina e guardam, orientar e atender à humanidade, um gergelim aberto e um meio de manifestação para todas as nações e indivíduos. A mente espiritual ou subjetiva é um meio de comunicação com estas ordens divinas de poderes celestiais. As ideias são existências invisíveis de realidades externas. A ação da mente transmite movimento e se manifesta radiante. Tipo, de fé e crença, uma luz para guiar o caminho e o caminho de toda a verdade, poder e sucesso, um gergelim aberto para todos. Aladim implorou a proteção divina e agradeceu a Deus pela libertação e disse: não há poder ou força, mas no grande e supremo Deus. Todos os países têm sua crença no folclore, nas fadas e nos seres sobrenaturais. A Bíblia narra ministrações sobrenaturais e angélicas. Os primeiros padres da Igreja defenderam a intercessão dos hierarcas de ordens superiores de seres que transmitem a luz divina aos crentes fiéis e agem como intermediários entre Deus e a humanidade. Sabemos que o universo é governado por um princípio divino. Esses seres divinos são um vínculo de união, um sésamo aberto entre o infinito e o finito, manifestando a iminência e acessibilidade de Deus. Há uma correspondência entre as revelações dos videntes da Bíblia, os relatos das sagradas visões celestiais dos santos da Igreja, a absorção dos místicos e as palavras mágicas simbólicas ou pensezame das histórias árabes que representam e expressam uma contínua, o poder de realização consciente da humanidade, através do comando das forças mentais espirituais ou subjetivas, um gergelim aberto para o poder e a realização bem-sucedida. O poder da mente subjetiva é de origem divina e seu comando e uso foram autorizados quando o homem recebeu o domínio. Os cientistas cristãos afirmam um sésamo aberto ao ensinar: tudo o que desejamos está no silêncio, ou no todo bem, aguardando o nosso reconhecimento para se tornar manifesto. O silêncio é o dia da alma dos místicos. Conseguem que na meditação e na contemplação calma e santa eles tenham comunhão direta e comunicação com o Espírito Divino e adquiram conhecimento das coisas divinas e recebam impressões do verdadeiro conhecimento. Nesta era prática todos são buscadores, e o número se torna continuamente mais numeroso. O mundo inteiro está cheio de energia.
A mente mágica, a vontade e o espírito inteligentemente convocados e instruídos, comandando resultados maravilhosos. As histórias árabes aconselham a adoração de Deus e no tapete mágico de descrições vívidas revelam os poderes e possibilidades da humanidade, e pode ser um dos dígitos da mão de Deus apontando para o progresso. Desde o início da história do mundo, tem-se acreditado na existência de operadores de milagres e influências acima do comum ou conhecido. Todos os operadores de milagres acreditam na proximidade do invisível. As histórias árabes podem retratar o espírito que inspirou Colombo, o espírito americano da independência, bem como a palavra mágica Open Sesame. Aos nossos, heróicos, entusiastas, sinceros e zelosos antepassados, estamos em dívida pela fundação da nossa glória. Salomão obteve sabedoria pela oração. Os egípcios acreditavam que os seres humanos eram compostos do corpo, a centelha divina e aquilo que conectava o corpo e a centelha divina, e oravam por bênçãos sagradas. Maravilhas já foram realizadas e apenas no início. A atenção da mente convoca as forças da mente e atrai o poder construtivo na realidade correspondente à qualidade do pensamento enviado. Isto, antes conhecido por poucos, é agora, comparativamente falando, compartilhado por muitos. Reconhecendo o poder dado por Deus e os poderes do livre-arbítrio, as bênçãos são menos numerosas que as estrelas e as maravilhas que superam a imaginação podem ser reveladas e realizadas. As declarações bíblicas e a filosofia primitiva estão agora sendo provadas cientificamente. Foi demonstrado que a energia elétrica da mente, da vontade e do espírito está sujeita à lei. A mente subjetiva é o estado espiritual da humanidade. Neste domínio vibratório o espírito elétrico transmite e recebe mensagens. A mente é permeada por impressões provenientes dos planos superiores de inteligência e de existências de ajudantes, para os quais o pensamento é direcionado pela fixidez de propósito. A mente subjetiva é o veículo do espírito, e o pensamento mantido e intenso estimula a atividade mental. Buscar ideias leva a ser perseguido por impressões de respostas a ideias. O reconhecimento e o treinamento do poder da mente são de importância prática. O pensamento cria um movimento etéreo de vibrações informativas e refletivas. A autossugestão é uma conversa mental com a mente subjetiva, transmitindo instruções e solicitações e gerando e comandando o poder para receber respostas. Eu posso e servirei como Open Sesame. O conhecimento e os poderes da mente subjetiva estão sendo compreendidos de forma mais geral. Seus poderes e meios de informação devem ser de origem divina, pois não podem ser explicados e explicados de nenhuma outra maneira. À medida que a mente subjetiva for treinada e confiável, ela responderá inspirando pensamentos de confiança e impressões de ideias práticas. Reiteração é o nome dado à autossugestão persistente ou às instruções aos poderes subjetivos da mente, e é uma lei do contexto. Processo construtivo e criativo de construção do pensamento e um meio ou plano para expandir continuamente o progresso. A energia adquirida estimula o esforço para obter os objetos procurados. A eletricidade está revelando maravilhas. Os primeiros filósofos atribuíram todas as coisas ao éter animador e informativo. Os filósofos e cientistas modernos reiteram isto e provam os seus poderes vibratórios. A telegrafia mágica sem fio demonstra os elementos convocados, comandados e a serviço da humanidade. O espírito do indivíduo é idêntico ao espírito de Deus, afirmaram os primeiros filósofos. Os estudantes modernos da mente proclamam os poderes maravilhosos da mente subjetiva e concordam que ela possui meios de informação e recursos que demonstram sua fonte divina. Os primeiros filósofos afirmaram que a divindade está na relação de um doador para a humanidade, concedendo o que é pedido e que aqueles que demonstraram mais aptidão do que outros procuraram e obtiveram mais do espírito informador. As histórias árabes falam da lâmpada milagrosa e de seus servidores, e da palavra mágica Open Sesame. Na nossa era, estamos esfregando a lâmpada da mente e da razão elétricas e mágicas, e os nossos pensadores estão a provar que o governante infinito e supremo do universo honrará as exigências da humanidade. O místico como certeza na santa contemplação, comunhão direta com o Espírito de Deus. Os estudantes da ciência da mente provaram que quando a mente consciente está centrada num propósito,
os poderes subjetivos executarão fielmente as instruções que lhes são dadas e que, com treino e prática, ela agirá de forma mais inteligente e com mais inteligência e cada experiência. A crença e a fé são necessárias e estimulam e encorajam os seus poderes. As instruções promovem e produzem percepções. O sentimento intenso desenvolve ideias. Essas autossugestões colocam a mente subjetiva em ação, manifestando o plano divino em ideais autorrealizáveis. Na mente subjetiva, os poderes, a vontade e o esforço persistente garantem um aliado e ajudante valioso para todos os esforços. A concentração nos planos desejados direciona a vontade e a mente em direção à informação para obter resultados. Esses poderes devem ser sentidos e a reiteração treina o sentimento. As forças mágicas estão em cada indivíduo, ansiosas e prontas para servir à vontade iluminada. O conhecimento e a sabedoria são primeiro revelados interiormente, concentrando-se na possível realização, revelando a energia que impulsiona o espírito. O conhecimento prático pode ser obtido por observação e experiência. Aqueles que fazem maravilhas trabalham com Deus, participando em parte do poder divino, uma das dádivas de Deus para a humanidade. Anjos milagrosos que realizam todas as coisas para a humanidade, forças de inteligência energizando os poderes elétricos da mente residentes. Minas de ouro, pedras preciosas e metais e todas as descobertas valiosas cederam à procura e à energia. O espírito, a respiração, o domínio e o livre-arbítrio, todos concedidos por Deus, são elétricos com seu poder, inspirando a humanidade a seguir em frente e encontrar. Hierarcas presidem as ordens divinas do universo que iluminam o intelecto com inteligência e são um gergelim aberto para a humanidade. As histórias árabes aconselham a adoração a Deus e são estudos de alegria, gratidão, esperança e adoração e retratam a recompensa daqueles que, por meio de esforços agradáveis e divertidos, os tornam são valiosos, todo esforço para o bem, criando oportunidades pela magia do poder elétrico da mente. Estas histórias retratam indivíduos guardados por ajudantes que podem ser convocados e comandados para proteger e ajudar a humanidade. Essas influências circundantes podem representar as maravilhosas forças subjetivas comunicando-se e transmitindo poder ao buscador através da identidade com as forças universais animadoras. Desejo sincero e intenso atrai esses poderes de forças reflexas. Não pode abrir o gergelim simbolizar a autossugestão, não pode abrir o gergelim simbolizar a potência de eu posso e vou, não pode abrir o gergelim simbolizar todo o esforço, a história do viajante que ouviu o apelo a Deus de seu transportador, dizendo, Deus Todo-Poderoso, o que ele fez para obter de ti uma coisa tão agradável? E riquezas, ilustrando assim a eficiência da oração. Essas histórias estimulam a atividade mental. Elas retratam todas as classes de pessoas e indivíduos, e retratam o que pode ser convocado e comandado por uma vontade determinada. Alcançar as alturas sempre foi acompanhado pela indústria. Aladim, removendo a pedra, descobriu um palácio e 3 grandes salões. O Palácio dos Poderes da Mente revela os salões da sabedoria, conhecimento e compreensão que conduzem a toda verdade e poder. Esfregar a lâmpada da crença e da fé ilumina agências poderosas, convocadas pela vontade e espírito elétrico dado por Deus para exercitar e comandá-los. Nestas histórias árabes, os destinatários de dádivas, favores e privilégios agradeceram e abençoaram a Deus e expressaram gratidão pelas bênçãos e benefícios para a saúde. Exalta-se a cautela, que também pode simbolizar a razão. Eles aconselham a adoração a Deus, honrando o princípio divino do universo que anima toda a substância e é acessível a todos. A felicidade, as coisas boas e os luxos do mundo, adquiridos pelos métodos corretos e com razão, são para todos desfrutarem. Os poderes e recursos da mente, vontade e espírito são um gergelim aberto para destrancar a porta do sucesso. O espírito dos elementos inspirou gênios em todas as épocas do mundo. Influências responsivas especiais emanadas de fontes divinas respondem e servem avidamente aos fiéis. Os poderosos têm poderes ilimitados sob seu comando. O observador vigilante desperta forças elétricas eficazes. Introspecção oferece visões de agências úteis, em constante expansão e servindo, energizando vibrações de inspiração e poder. Existem muitas maneiras de alcançar o mesmo resultado. Deus está acima de tudo.
Um sábio disse: busque, persista e pergunte ao onipotente interior, lembre-o de suas promessas e mantenha-o acordado, e receberemos aquilo que pedimos e encontraremos aquilo que buscamos. O poder de Deus é partilhado em parte por aqueles que, pela vontade e pela fé, procuram e utilizam estes canais de forças que respondem ao esforço. A oferta aguarda a demanda e a energia do pensamento e da ação. Estas histórias árabes retratam o valor da oração e da ação de graças a Deus. A sua adoração e atitude para com Deus eram muito íntimas, pedindo o que desejavam de uma forma confiante e expectante. Essas histórias transmitem o pensamento pelo éter, elas interpenetram o plano correspondente à ideia enviada e comunica percepções correspondentes de inteligência criativa. Este parece ser o método do processo mental. Instruções específicas dadas à mente subjetiva espiritual de que na contemplação consciente o pensamento profundo traz a informação diante da mente objetiva ou da parte da mente de uso geral, e pressupõe que a mente é servida pela iluminação, transmitindo, informando, respondendo em inteligência correspondente às solicitações. Treine e use esses poderes subjetivos da mente, o meio divino através do qual as ideias podem ser recebidas e transformadas em ação elétrica. Por este poder se conquista. Despertados em atividade pela autossugestão, o sentimento intenso desperta faculdades latentes e o conhecimento das leis que governam os poderes subjetivos pode dominar e controlar eventos. A reiteração persistente prova e revela a visão. Os seres humanos têm poder de atração de energia celestial. O semelhante se reproduz e cria pelo processo vibratório, refletindo ideias em resposta a contínuas insistências particulares. A persistência na busca de oportunidades cria dons espirituais que se manifestam a cada um como ele deseja. O infinito se comunica com o finito através do espírito. A mente pode ser instruída e treinada para estar alerta para ideias práticas, estimulando assim as capacidades inatas do gênio inventivo. Esses princípios aplicados na prática descobrem novas experiências e promovem a atividade física e mental adquirida através do cumprimento das leis que governam o poder subjetivo ou espiritual da mente. Ocupar a mente com ideais elevados atrai pensamentos dos reinos superiores. O pensamento pode tornar-se uma arte, respondendo a muitas das perguntas da vida, o princípio divino na humanidade realizando imagens mentais. Os poderes autorrealizáveis estão constantemente em processo de desenvolvimento, cada avanço verificando uma visão de progresso, revelando ainda mais possibilidades. A reiteração mantém a mente no propósito, a contemplação constante mantém o assunto diante da mente, a crença fortalece a fé de que o objeto e os ideais são alcançáveis. Para pensar bastante sobre as realidades das imagens e os resultados dos efeitos, os poderes subjetivos são impulsionadores. Toda ambição, aspiração, ideia em comum, plano ou esforço para melhoria é possível e vem da mente subjetiva e deve ser considerada. O objetivo exerce o livre-arbítrio e os poderes de raciocínio e as duas mentes ou duas partes de uma mente em ação harmoniosa efetuam os resultados. Inspirações artísticas, genialidade, impulsos, ação emocional involuntária da memória são todos dons criativos e atributos da região espiritual ou da mente subjetiva e podem agir em harmonia com os agentes divinos e todo o poder circundante. A razão deve controlar. Os resultados obtidos não são aleatórios. Pensamento ascendente em tratos descendentes de poder e assistência de inteligências superiores invisíveis à visão, mas visíveis em resultados. Esses poderes subjetivos dados por Deus não podem ser explicados de outra maneira senão pelo reconhecimento de sua origem divina. O reino do subjetivo, os poderes da mente espiritual ou subjetiva. As ideias têm contrapartes nos domínios da inteligência prontas para serem atraídas. O contato da alma com a alma revela e demonstra o poder e os segredos da alma que irradiam desses reinos divinos. Mistérios ocultos e visões de esplendor sobre-humano foram revelados pela oração e pela contemplação mística. Os cientistas cristãos afirmam que a sua apresentação da verdade aumenta as capacidades mentais e físicas e da capacidade para exceder as capacidades normais, e que a mente humana imbuída de compreensão espiritual tem maior resistência, ampliando a influência do pensamento, dando aos mortais acesso a uma compreensão mais ampla. E reinos superiores. A ciência cristã é digna e merece admiração e respeito.
É uma apresentação prática e aplicação da Bíblia. Deus deu à humanidade o livre-arbítrio e o domínio e a razão deveria governar tudo. Hierarcas presidem ordens de seres divinos, estendendo-se a todos os serviços prestados à humanidade. Somos seres espirituais que têm acesso e participam de um certo grau de poder divino. Essas influências e ajudantes divinos podem ser atraídos pelo pensamento e convocados e comandados para servir à humanidade, através da comunhão de pensamento, iluminando as percepções e atividades do pensamento. Sentimentos profundos e imagens mentais vivificantes podem ser manifestados em efeitos. A persistência é motora. Alguém pode pensar em pedir. Quanto mais perfeita a crença e a fé nos poderes subjetivos, mais a instrução pode ser melhorada e maior o domínio de suas atividades e poderes. A harmonia é essencial. A fé tem efeito dinâmico. O pensamento é interpenetrante e intercambiável, sua qualidade é direcionando o plano ou esfera de inteligência. Ele entra, assumindo que as condições têm uma existência e uma morada. Pela fixidez do pensamento, as vibrações são comunicadas e enviadas pelo pensador e respondendo ao pensamento abrangente recebido e estabelecido. Quanto mais intensa a personalidade, mais conscientes são as impressões mentais. Quanto mais o plano infinito for compreendido, maior será o domínio e a supremacia da mente alcançados e o domínio da humanidade afirmado. Educar a mente subjetiva subliminar ou o poder da alma liberta a pessoa. O objetivo é a consciência de outras coisas, o subjetivo é a autoconsciência, disse um filósofo no início do século passado. A concentração intensa está comandando a atenção de certos pensamentos com exclusão de outros. O pensamento de comando seguirá a liderança do pensador. É a mesa e o banquete servidos diante da humanidade e a presença de Deus é sentida como iminente e real. Orações e pensamentos frequentes de poder através do acesso a Deus atraem inspirações criativas indefinidamente sustentadas de toda a inteligência. As forças da alma enviam lanternas de iluminação celestial. Incontáveis números de ajudantes respondem ao buscador. A vontade é livre. Deus criou a humanidade seres espirituais e na proporção em que os poderes espirituais ou subjetivos da mente são cultivados e Deus-se a ajuda for solicitada, as respostas e recompensas serão recebidas. Deus pretendia que a humanidade conquistasse despertando os poderes divinos inatos. Essas forças elétricas dominantes do mundo servem à humanidade nos assuntos da vida. Em todos os países e indivíduos este poder abrangente foi manifestado. A vida é o que se faz dela. Aqueles que buscam bênçãos e felicidade todos os dias. A palavra falada para destrancar a porta do sucesso. Simboliza a magia na mente, manifestando o método do pensamento materializado quando acreditado, vivido e praticado. Esses pensamentos ensinados e expressos em todos os momentos devem ser reiterados. A visão é vista, pode ser provada aos poderes da mente espiritual ou subjetiva vivificam os resultados e comprovam a magia na mente. O poder subjetivo pareceria ser um ser distinto ou separado, mas controlado por um único ser. Se pensarmos em seres humanos tendo duas mentes separadas, cada uma sob certas condições capazes de poderes distintos ou uma mente possuindo certos atributos e poderes sob algumas condições e certos atributos e poderes sob outras condições, parece que a mesma filosofia pode ser aplicada a todo o ser espiritual em poderes e forças que inspiram e comandam para que o ser material se manifeste e atrai constantemente o pensamento superior, e os serviços dos poderes superiores e hierarcas das ordens divinas de seres que entregam dessa a luz divina para a humanidade. Para inspirar a inteligência e energizar as atividades do corpo material. Estas reflexões e meditações revelam os poderes e possibilidades do comando da mente. Todos são manifestações da grande força universal, a origem e a causa de todas as coisas, constantemente em processo de realização. Open Sesame é uma palavra mestra para toda a humanidade transformar o minério do conhecimento em segredos de ouro. Open Sesame é uma palavra falada para simbolizar, invocar e comandar o poder da mente, uma chave para destrancar a porta do sucesso. A intuição ensina que os anseios sinceros da alma serão ouvidos e atendidos, provando a existência do vínculo de união entre o indivíduo e o princípio responsivo do universo. O poder do motor elétrico da mente subjetiva espiritual transmite ação ao pensamento consciente para refletir e reproduzir poder e forças construtivas e criativas.
Um gergelim aberto para cada demanda, a fonte abrangente de todo suprimento. Uma hierarquia organizada de ordens divinas de seres, desde serafins e querubins até arcanjos e anjos, transmite a luz divina à humanidade e as inteligências celestiais comunicam-se com a humanidade através do pensamento, um vínculo de união entre o visível e o invisível, entre Deus e a humanidade. Max Millerin, Psicologia da Religião. Anjo significa um mensageiro,